Essa semana falaremos sobre a evolução dos modelos atômicos, relacionada à disciplina de Química. Primeiro, precisamos entender qual a importância do átomo. Como um átomo compõe toda a matéria existente no universo, nós precisamos entender como ele é, como seu funcionamento, para que nós possamos entender e até fazer previsões de como será o seu comportamento quando exposto a propriedades diferentes, como temperatura, volume, pressão. Através dessas previsões, nós podemos entender como as estruturas podem se modificar e isso trará um progresso para a sociedade como um todo. Por isso, o átomo continua sendo estudado ao longo dos anos. A origem do átomo baseou-se na relação em que os filósofos Leucipo e Demócrito, 4 anos antes de Cristo, observaram o comportamento da matéria após várias divisões que elas foram sofrendo. Eles chegaram à conclusão que havia um momento em que essa matéria não poderia mais ser dividida, ou seja, ela seria indivisível. Portanto, a menor matéria que eles conseguiram através da divisão da matéria foi o que eles chamaram de átomo, que deriva da palavra grega, sendo que o a significa não e tomo, divisão. Então, átomo significaria não divisível. Posteriormente, foi encontrado que foi descoberto, né, que o átomo ele poderia sim ser divisível ainda em elétrons, prótons e nêutrons. É isso que nós veremos a partir de agora com a evolução dos modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Ou seja, aqui nós temos como exemplo, né, 3 bolinhas de cores diferentes, mas tem o mesmo formato, o mesmo tamanho. Seria como se todos os átomos vistos eles fossem exatamente iguais, mas de substâncias diferentes. Então, eles teriam propriedades diferentes. Aqui no caso, a propriedade que eu estaria colocando como diferente seria a coloração, mas os átomos teriam propriedades diferentes, mas visualmente seriam iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, ou seja, quando associasse esse átomo com esse átomo, eles permaneceriam com os mesmos componentes, não alterando, ok? As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos, né? De uma forma que poderia juntar esse com esse, como também poderia juntar esse com esse com esse, e até mesmo os 3, né? Ou também com outros elementos químicos e rearranjos diferentes. Posteriormente, houve um modelo atômico de Thomson. Ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo, que ficou conhecido como o modelo pudim de ameixa. Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. Então, é como se aqui no centro houvesse a parte positiva do átomo, e aqui esses pontos laranja seriam como as partículas negativas, e elas ficariam na parte externa. Thomson indicou que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas uniformemente. Então, aqui, a mesma quantidade de partícula negativa é a mesma quantidade de partícula positiva. Ele também descobriu uma mínima
partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. Em 1897, Thomson tornou-se reconhecido como pai do elétron. Então, basicamente, na literatura vocês podem encontrar diversos modelos. Existem alguns, quando ele fala sobre o pudim de ameixa, que seria como uma grande massa positiva, onde nela estariam inseridos as cargas negativas, ok? Logo em seguida, tivemos o modelo atômico de Rutherford. Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. Seu objetivo era analisar a trajetória das partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Pelas observações, afirmou que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno que seria o próprio núcleo. O modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo planetário, corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, Rutherford, ele associou que no núcleo do átomo, que seria aqui representado pela bola branca, estariam as partículas neutras, os nêutrons, e as partículas positivas, certo? Todas integradas aqui formando o núcleo. O núcleo ele estaria suspenso em meio a uma eletrosfera, representada aqui por esses arames. Nós temos aqui nas bolinhas laranja como se fosse os elétrons. E os elétrons eles circulam pelas suas órbitas em volta do núcleo. O núcleo fica suspenso porque ele fica atraído eletricamente pelas partículas negativas. Então, no núcleo, nós temos partículas positivas que são atraídas pelas partículas negativas. Por isso, ele se mantém atraído, né? Ele não sai do lugar, porque a integração entre todas as partículas o mantém nessa posição. E aqui, os elétrons, eles vão se movimentando ao redor da eletrosfera aqui, olha. Então, ele pode ir se movimentando, né? Aqui no nosso modelo, ele não consegue passar aqui, porque eu fiz um arranjo aqui para ficar parado, né? Mas esses elétrons, eles vão se movimentando ao redor da eletrosfera e vão mantendo o núcleo suspenso. Lembrando que no núcleo estão as partículas neutras, chamadas nêutrons, e as cargas positivas, chamadas prótons. E ao redor estão os elétrons na eletrosfera. E, por fim, temos o modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. A teoria do físico dinamarquês Niels Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Os elétrons que giram ao redor do núcleo não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo sendo a maior parte do átomo espaço vazio. O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100.000 vezes menor que o átomo todo, ou seja, o núcleo representa uma parte muito pequena do átomo totalmente. Os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, resulta luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e do salto dos elétrons de uma órbita para outra. O que significa? Aqui nós temos uma imagem onde apresenta-se o núcleo na parte central, o núcleo representando, aqui está fora de escala, né, dentro do parâmetro ali do que Bohr desenvolveu, mas o núcleo sendo uma pequena parte de todo o átomo, e em volta do núcleo nós temos camadas onde estão alojadas os elétrons. Então, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P e Q.
Cada camada, ela vai conseguir abrigar uma determinada quantidade de elétrons. Então, na primeira camada, ela vai abrigar 2 elétrons. Na segunda, vai abrigar 8. Na terceira, 18. Na quarta, 32, né? Na quinta, 32. Na sexta, 18. E na sétima, 8 elétrons. Vamos pensar como se fosse um hotel. No primeiro andar, nós conseguimos abrigar 2 clientes. No segundo andar, 8 clientes. No terceiro, 18 clientes. E assim por diante. Até conseguir ter o preenchimento, a ocupação total do hotel. É assim que funciona. Por isso, ele é utilizado no momento de fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, através das camadas 1s2, 2s2, 2p6, mas isso é tema para uma outra aula. Então, nesse momento, nós temos aqui a representação do átomo segundo Rutherford Bohr, que é o modelo adotado atualmente, com o núcleo contendo as cargas neutras e positivas e a eletrosfera ao redor do núcleo em camadas separadas. Elas giram tão rapidamente que, quando se vê, parece que estão ocupando todo o espaço. É isso, pessoal.